Paz, Senhor! Eu sou o Vini. Eu sou o Diego. Nós somos a Trindade mais eu. Bom, pessoal, nós estamos aqui para apresentar a nossa nova série, né? Que vai contar as histórias dos hinos, por trás dos hinos da harpa, né? A gente escolheu o primeiro hino do hino 200. A nossa igreja, ela utiliza uma harpa, é um livro com um conjunto de hinos, que hoje nós temos aí mais ou menos, eu acho que são 640 hinos, incluindo o hino da Proclamação da República, onde na liturgia do nosso culto normalmente se canta aí, em grande parte das igrejas, Sim. com acompanhamento da orquestra ou Sim. da banda, né? Acho que está perdendo um pouco esse costume, mas algumas igrejas ainda o mantêm. E normalmente nos nossos cultos, ao iniciar o culto, nós temos aí pelo menos 1 ou 2 ou 3 hinos cantados dessa harpa cristã. A ideia é a gente trazer algumas histórias aí para vocês por trás desse E lembrando, né, Gi, que o interessante é trazer essas histórias porque, que nem você falou, muitas vezes esses hinos estão sendo deixados de lado. Então a gente está tentando resgatar essas histórias, esses compositores que trazem, né, esse cenário para que tanto os jovens como a igreja em si conheça e dê mais valor a esses hinos. E o que é interessante também é que alguns hinos podem ter aí 500 anos de história. Sim, né? com certeza. Ou mais. E são de uma importância grande, né? Então, vamos falar sobre o hino 200, né? Ele foi composto por Joseph Scriven, né? Ele veio lá do condado de Down, na Irlanda, né? Ele é uma pessoa que tinha uma família abastada, né? Então ele era filho de um capitão da marinha, né? E ele estudou na célebre faculdade lá da Irlanda chamada Trinity College, né? Então era uma pessoa que tinha praticamente tudo que uma pessoa gostaria de ter, né? Então ele tinha uma família rica, uma família que lhe dava amor, uma família que supria todas as suas necessidades, né? E, de igual modo, ele encontrou uma jovem que, da mesma maneira como ele, instruída, com boa educação, né? E eles estavam prestes a casar. O que é interessante, Vini, e até um hino da nossa harpa diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E é mais ou menos essa a história desse hino. Veja só, Joseph ele fez os preparativos todos para o casamento, como o Vini acabou de dizer, com essa jovem, essa bela jovem que ele havia encontrado e que residia em uma outra região do país. Mas, sempre tem um mas, né? E aí o mas faz toda a diferença para a construção desse hino que vocês vão entender hoje. Uma terrível dor e desespero tomou conta do seu coração ao saber que na véspera do seu casamento, isso mesmo, na véspera do casamento, a sua noiva tinha morrido afogada. Veja só, que terrível, né, gente? Sim. Imagina você se preparando para casar e de repente você descobre na véspera que a noiva morreu ou faleceu aí afogada. Então foi uma primeira tragédia que esse jovem Joseph teve que experimentar. Porém, na sua tristeza e dor, teve um encontro pessoal com Cristo. Isso é interessante também na vida de muitas pessoas, né? Que num momento de tristeza e de dor, quando nós temos um encontro com Cristo, essa experiência, né? Essa experiência transformadora pode mudar toda a sua vida e que mudou a vida de Joseph. Bom, a gente vai ver que em 1845, então, o Joseph ele vai fazer uma mudança. Ele vai sair da Irlanda e vai para o Canadá para tentar esquecer um pouco dessa situação, né? De dor, de tristeza. Então, quando ele chega lá no Canadá, ele vai ser tutor de uma família ligada ao exército, né? Então, uma família abastada, também com dinheiro. Então, faz com que ele ocupe, né, o seu tempo livre dando aula para essas pessoas. E vai falar que a história vai dizer que nesse dar as aulas ele conhece um parente, né? Uma parente da família ali, né? E ele aparentemente vai começar a ser amigo dessa pessoa, né? Eliza Roche, né? E começou ali com aquele negócio de amizade, aquilo ali foi construindo um relacionamento, né? E a partir dali eles começaram, ele tenta mais uma vez tentar casar, né? Tentar buscando a felicidade, e a gente vai ver que essa amizade se tornou nesse possível casamento, só que infelizmente essa noiva foi acometida de uma doença grave e também acabou falecendo.
Mais uma vez, coitado do jovem Joseph, não? E isso vai construindo todo um caráter para acontecer esse hino, né? O jovem já não era de se esperar, né? Sim. Por 2 vezes ele tenta se casar e por 2 vezes as suas noivas morrem prestes a chegar ao casamento. Então esse jovem, a história vai contar que ele cai numa forte crise de depressão, que seriamente compromete a sua saúde física. Isso é natural, né, na vida de qualquer pessoa, quando nós temos experiências ruins, Baque, né? Isso acaba refletindo na nossa saúde. Então, 2 vezes a morte tinha privado ele do seu casamento e a expectativa de uma vida feliz. Olha só, você talvez esteja também numa expectativa de uma vida feliz e às vezes as dores te frustram, te ferem e frustram essa ideia, né? Apesar dessa grande aflição, ele nunca perdeu sua fé pessoal em Jesus, isso que é importante. Ele resolveu gastar todo o seu dinheiro e sua vida ajudando os pobres e menos privilegiados, onde ele estava, logo ali no Canadá. Ele foi chamado de o Bom Samaritano, uma referência aí ao texto da Bíblia, onde menciona o bom samaritano, né? E passou a sua vida ajudando os pobres e o povo desta cidade onde ele morava, repartindo com eles a comida, as roupas e muitas vezes pagando até aluguel dessas famílias aí, debilitadas, né? Onde não tinham recursos, não? Bom, a gente vai ver que um dia houve uma virada na vida de Joseph, porque ele recebe uma carta de sua mãe, que estava lá na Irlanda. Ela estava muito doente, né? Estava se sentindo só, né? E aí Joseph começa a pensar assim, bom, eu também estou com a minha saúde debilitada, como é que eu vou fazer para acalentar? Joseph não conseguia viajar devido à sua... naquela época, a viagem de navio, né, era a viagem mais comum, né? Então ele não tinha como ir até lá devido à sua... E não era um cruzeiro como hoje, né? Sim, com certeza, não era confortável, né? Ele também já estava com a sua saúde debilitada, só que ele vai pensar assim, como é que eu vou escrever para minha mãe que está doente, está se sentindo só, né? Então ele vai falar assim, bom, nos momentos em que eu estive só, nos momentos em que eu passei tristeza, dificuldade, Jesus, o bom amigo, sempre esteve comigo. Então, a história vai dizer que a partir daquele momento, Joseph começa a escrever esse hino da harpa, o hino 200, a qual a gente conhece tanto, né? Quão bondoso amigo é Cristo, né? É isso que diz o hino. Scriven nunca pensou em publicar esse poema. Ele escreveu um poema, uma poesia para sua mãe, né? Mas um vizinho, quando foi ajudá-lo durante um momento da sua enfermidade, de suas dificuldades, próximo de sua morte, inclusive, viu essa poesia e... entre outros papéis ali na sua mesa, na sua escrivaninha, né? Imagina, chegou ali, estava ajudando ele, olhou, nossa, o que é isso daqui? Uma poesia, nossa, que bonita, né? E perguntou para Joseph quem havia escrito aquilo. E Joseph disse, bom, foi eu e o Senhor Jesus. Né? Ele não pegou o mérito somente para si, mas isso nos dá a ideia realmente de uma inspiração do próprio Jesus, do Espírito Santo, para a sua vida. E pouco depois esse amigo mandou publicar essa poesia em um jornal. Né? Isso. E o interessante de que você vê, por pouco que esse hino não foi descoberto, né? Porque se não fosse ali o papel de Deus ali, de colocar aquele rapaz na hora certa, no lugar certo, e olhar ali aquele hino tão maravilhoso, hoje a gente não teria uma obra-prima dessa. Poderia haver se perdido um papel, né? Sim, com certeza. E aí a gente vai ver que essa é a parte escrita, né? Só que depois um compositor alemão chamado Charles Converse, ele vai ver esse hino publicado, né? esse poema publicado no jornal, e ele sente uma profunda comoção no seu coração. E aí, a partir daquele momento, ele vai sentar no seu piano e vai escrever a melodia, né? Então, que é aquela parte onde a gente escuta, né? As orquestras, as bandas tocando. É uma junção da letra com essa composição do Charles Converse. Essa foi a história do hino 200 da harpa. Quão bondoso amigo é Cristo. A realidade é que Jesus é nosso bom amigo e espero que vocês tenham gostado. Nós já pedimos para você desde agora, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aí, põe nos comentários. E se você quiser saber também a história, de repente, de algum outro hino, né? Coloca aqui no comentário quais são os hinos que você mais gosta, né? E se por algum motivo você já tinha pensado sobre essa história de tão grande, tantos acontecimentos que levaram a esse hino a ser publicado. Se você tiver algum hino que você fala assim, eu queria saber a história de tal hino, então nos incentive. Nós estamos começando essa série que a gente vai levar para frente com
grandes hinos da harpa. Então, Compartilha o vídeo, se inscreve no canal e fiquem com Deus.